Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez na nossa reunião da Pastoral dos Católicos na Política e passo então a palavra agora ao nosso cardeal arcebispo do Orani, João Tempesta. Muito obrigado, Luiz Carlos Pugiali, minha saudação a todos e a todas, aos políticos e às políticas, aos assessores que estão aqui presentes também. Estamos aí nos aproximando de datas importantes em que nesse ano o embate político que já começou, supõe também a igreja fazer sua reflexão, sua presença, e que, ao mesmo tempo, né, de poder contribuir, né, tanto para o diálogo sadio, como para a troca de ideias, discussão importantes sobre rumos e destinos da nação, também do Estado, também dos vários fatos legislativos, enfim, os aspectos se colocam. E é muito importante que, no meio de tantas dificuldades e tantas polarizações, nós façamos bem a nossa parte. Por isso, os temas vão cada vez mais se afunilando, né, de tal maneira que a gente possa ir aprofundando. Nossa saudação justamente ao padre Paulo Renato, que é da CNBB, que tem essa dimensão especial, né, que trabalha nessa área política pela CNBB, e a todos aqueles que nos veem, ouvem ou acessam através da gravação desse momento, esse encontro da Pastoral dos Católicos na Política, que todos os meses tem essa possibilidade de discutir assuntos importantes. Por isso, sejam bem-vindos e que Deus abençoe esse nosso encontro. Obrigado, Dorani. Agora passo a palavra a Dom Catelan, que faz a nossa reflexão do dia. Obrigado, Luiz Carlos Pugiali. Bom dia a todos. Bom dia. Saúdo de maneira especial Dom Orani, que preside essa nossa reunião, e o padre Paulo Renato, que aceitou gentilmente o convite para estar aqui e refletir conosco sobre esse acontecimento importante, significativo para o cenário político, que é a assinatura do termo de cooperação em prol do diálogo e da paz nas eleições. Os bispos aqui do Regional Leste 1 publicamos uma mensagem, e nessa mensagem, um dos pontos que considerávamos era justamente a da polarização, o tema da polarização e a perturbação que isso causa na paz, porque é também uma forma de violência, às vezes só verbal, mas nem sempre. Então, em continuidade, inclusive, aprofundando um tema já tocado por nós naquela mensagem a respeito das eleições, agora mais especificamente, a reflexão sobre esse termo de cooperação nos ajuda a continuar aprofundando o assunto. Agradeço, então, ao padre Paulo Renato, com quem eu tive a alegria de trabalhar durante vários anos, servindo a Igreja no Brasil por meio da CNBB, e também uma saudação a todos os aqui presentes. Obrigado, Dom Catelan. E agora a gente vai passar a palavra, então, ao nosso convidado de hoje, né, o padre Paulo Renato. Ele é assessor na CNBB para os temas de política. Foi nos indicado pelo Dom Joel Portela, que é o secretário-geral da CNBB, com quem a gente já conhece, já tivemos juntos, inclusive em Brasília, em alguns momentos, e que tenho certeza que vai poder contribuir conosco hoje falando sobre esse importante documento, o termo de compromisso que foi assinado entre várias instituições, entre elas a CNBB, que representa a Igreja no Brasil. Padre, é com o senhor agora, Padre Paulo. Obrigado, Luiz Carlos. Uma saudação respeitosa e reverencial ao Dom Orani, a Dom Catelan. Saúdo também a todos que estão assistindo e também aos participantes, na pessoa da deputada Marta Rocha. Nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntos no Paraguai, no encontro de políticos católicos. É um prazer revê-la, e aos demais também a mesma saudação extensiva. Eu sou o padre Paulo Renato, sou padre da Diocese de São José dos Campos, padre há 18 anos, estou atuando na CNBB há 7 anos, nesse trabalho de assessoria política institucional, e estas duas vertentes, assessoria política e institucional, elas ajudam a compreender um pouco no decorrer da nossa fala qual é a nossa função aqui.
Então, eu peço licença, Luiz Carlos, não sei se estou autorizado aí para compartilhar uma tela enquanto nós vamos falando. Eu acho que não. Autorizou, Pujali? Agora autorizou. Então, os senhores devem estar vendo a nossa tela aí, não é? Assessoria política institucional, são duas palavras que acompanham esse trabalho de assessoria, né? E é com muita alegria que a gente vem aqui partilhar um pouquinho nesses minutos, de uma forma sucinta, o que significa esse trabalho na CNBB, para poder dizer como é que a gente chega nesse acordo também, qual é a nossa função de estar aqui conversando com os senhores e com as senhoras. A presidência da CNBB, ela tem algumas assessorias estratégicas que estão ligadas diretamente à presidência. Os senhores estão vendo a tela? Está conseguindo reproduzir? Estamos vendo. Ok. Tem uma assessoria canônica, uma assessoria de comunicação e marketing, uma assessoria jurídica e assessoria política, ou política institucional, hoje como nós denominamos. Essa assessoria política, ela engloba 4 pontos: relações institucionais, a extra, articulações institucionais, a intra, a análise estratégica de conjuntura e a inteligência de informação. Né? A atribuição desse nosso trabalho, dessa nossa assessoria política institucional, ela é uma assessoria ligada à presidência da CNBB, através do secretariado-geral, tem como atribuição facilitar essa relação institucional da presidência da CNBB, bem como dos bispos do Brasil, quando é solicitado pela presidência, junto aos poderes do Estado brasileiro, nas suas diversas instâncias, bem como com as instituições da sociedade civil. Então, ela é uma facilitadora, né? Essa assessoria da qual eu respondo nesse momento. Também se ocupa de subsidiar com informações seguras e atualizadas sobre o campo social, político, econômico e cultural o episcopado brasileiro. É uma ressalva que vale sempre ter presente, principalmente nesse momento, que a assessoria política ela não fala nem representa a CNBB, a não ser que seja solicitada expressamente pela presidência da instituição. Então, a gente traz aqui um trabalho de assessoria mesmo, para conversar um pouquinho com os senhores nesse momento. O primeiro ponto, esse ponto da relação institucional, né? Nesse campo, nós realizamos um contato oficioso e oficial com os 3 poderes da República, ou seja, com as autoridades e as assessorias. Por isso que, mesmo sendo oficial, através de demandas solicitadas, ou oficioso, quando nós tratamos de conversas importantes para tentar chegar a um ponto, a um consenso, algo desse tipo, com temas que dizem respeito à vida eclesial. Então, toda vez que nós temos um projeto ou algo tramitando que diz respeito à nossa vida eclesial, nós temos esse contato oficial e também oficioso. Temos um contato com a Frente Parlamentar Católica no Congresso Nacional, acompanhamos essa Frente Parlamentar Católica, colocamos-nos à disposição nessa relação institucional, e aqui é importante compreender isso, para o diálogo com todas as forças da sociedade brasileira, independente de quem seja. Estamos dispostos ao diálogo. Recebemos e conversamos com todos. Às vezes as pessoas não compreendem bem isso, mas é uma entidade importante na vida da igreja, mas importante também para a sociedade brasileira, principalmente na sua história e na história de redemocratização do país, e assim por diante. Então, as demandas são muito grandes, de vários espectros, de várias matizes ideológicas, partidárias, momentos da sociedade civil, movimentos. Então, nós nos colocamos como assessoria dispostos a conversar, e aí, com isso, nós temos condições de realizar um outro trabalho, que é esse monitoramento das audiências e pedidos de agendamento. Nós conversamos primeiro, articulamos, percebemos as demandas, e aí, na medida do que seja interessante, viável, nós marcamos essas audiências, articulamos essas audiências para o bom andamento delas, né? Monitoramos ainda a pauta legislativa nacional de interesse eclesial,
e monitoramos a pauta judiciária nacional, né, de interesse eclesial nos tribunais superiores. O desafio desse campo de relação institucional para nós é a alta demanda, a diversidade dos temas e a importância institucional da CNBB. A institucionalidade é muito forte e isso é um desafio para a gente responder a essa altura, né? Além disso, nós temos articulação interna. A CNBB tem os seus regionais, né? Então também cabe à assessoria política e institucional subsidiar, quando solicitado, os regionais da CNBB, com informações, auxiliar as presidências dos regionais nas demandas institucionais que elas têm ligadas ao governo federal ou estadual, quando solicitam nossa ajuda, auxiliar secretários executivos para poder servir bem o episcopado e a sua presidência, manter as relações com organismos da própria CNBB, né? CIMI, REPAM, Comissão Sociotransformadora, organismos e entidades que articulam essa pauta. O desafio aqui é sempre o diálogo interno e aprimorar. A comunicação é sempre um grande desafio, né? O terceiro ponto que nós temos é a análise estratégica de conjuntura. E aqui é um ponto interessante, porque nós temos uma missão a cada reunião do CONCEP, Conselho Permanente, de subsidiar os bispos, em particular a presidência, o Conselho Permanente, o CONCEP, uma análise de conjuntura sociopolítica, econômica, cultural, que seja criteriosa, fundamentada, periódica, sistemática, né? A gente analisa para os bispos, não é uma análise dos bispos. Então, toda vez que vocês ouvirem, tem uma análise de conjuntura da CNBB, não é uma posição da CNBB, não é um documento que os bispos assumem, é um subsídio preparado e oferecido aos bispos, né? O foco da análise na informação e não na simples reprodução da mesma, né? Sempre com base na doutrina social da Igreja, evitando, mesmo em tempos de polarização, qualquer tendência ideológica ou partidária que possa aparecer ou surgir na hora dessa análise. Nós temos uma equipe multidisciplinar para isso, composta por professores das PUCs, peritos, sob a responsabilidade de Dom Francisco Lima, bispo de Carolina, no Maranhão. O desafio dessa análise é sempre a dinâmica das reuniões, né? Nós nos reunimos quinzenalmente, são 14 pessoas, 13 pessoas que fazem parte desse grupo, e nós temos um momento muito complexo para ser feita essa análise. Aqui, para os senhores terem uma noção, quem é esse grupo que ajuda na análise de conjuntura, né? Nós temos o Dom Francisco, eu, o professor Lobão, que é um economista da PUC de Campinas, Francisco Botelho, que é um membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da sua presidência, o professor Gustavo Inácio, que é economista da PUC do Rio Grande do Sul, o professor José Reinaldo, que trabalha no campo da antropologia na PUC de Goiás, o professor Manuel, da Unicap, Pernambuco, o professor Marcel Guedes, um economista da PUC de São Paulo, Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, Dr. Melílio Diniz, do Inteligência Política, uma organização de análise e assessoria política, professor Ricardo Ismael, a quem a gente agradece, Dom Orani, Dom Catelã, porque é da PUC do Rio, cedido para esse trabalho, nos ajuda, é um cientista político de mão cheia, professor Robson, da PUC Minas, e a professora Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco. Esse é o grupo que nos ajuda, nos assessora. Por isso, todas as posições e decisões que surgem através do campo da economia, política, social, não são opiniões que surgem aleatórias, elas são sempre bem pensadas, num tempo longo de discernimento, dentro dessas reuniões quinzenais que esse grupo faz. Por fim, a inteligência da informação, né? Aqui nós temos a demanda de filtrar informações, captar essas informações, fazer com que elas sejam úteis à presidência e transmiti-las à presidência da melhor maneira possível, assessorar pronunciamentos da CNBB. O desafio aqui é a limitação da equipe, né? Isso prejudica um pouco a gente atuar como gostaria de atuar, né? E aí, duas referências que eu gostaria de trazer aos senhores nesse trabalho, referências que ajudam a gente a entender como é que a CNBB chega nesse acordo para assinar e a conclusão de que deveria assinar junto, né? Primeiro, é uma referência, eu acho até que hoje Dom Catelã, mas o professor Catelã deve ter assessorado essa comissão, essa é a mensagem ao povo de Deus da 56ª Assembleia Geral da CNBB. Quando a CNBB, os bispos do Brasil assumiram esse pronunciamento,
E eu acho que é um pronunciamento que precisa ficar muito claro toda vez que a CNBB atua no campo político. A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. Ao assumir posicionamentos pastorais em questões sociais, econômicas e políticas, a CNBB o faz por exigência do Evangelho. A Igreja reivindica sempre a liberdade a que tem direito, para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais. Dizem os bispos: não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. E aí concluem: se por este motivo formos perseguidos, nos configuraremos a Jesus Cristo, vivendo a bem-aventurança da perseguição. Mateus 5:11, né? E a segunda referência que eu gostaria de trazer, ao falar do acordo, é agora da mensagem ao povo brasileiro que saiu na 59ª Assembleia Geral da CNBB. Os bispos assumem isso na mensagem. Reiteramos nosso apoio às instituições da República, todas as instituições da República, particularmente aos servidores públicos, que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições. Conclamamos toda a sociedade brasileira a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade. E aí vem um conceito de escolha de candidato, né? Escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural, que também não negligenciem os direitos humanos e sociais em nossa casa comum onde a vida se desenvolve. Todos os cristãos somos chamados a preocuparmos com a construção de um mundo melhor. E aí vem, por meio do diálogo, da cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz. Coerente com essa mensagem, nós recebemos esse convite, né, para este acordo, esse termo de acordo com o TSE. Está lá o Dom Joel ali no fundo, ao lado do ministro Fachin, né? Essa foto foi a foto do dia. O acordo é muito simples, por isso que eu aproveitei esse tempo para dar essa conversa com os senhores e explicar um pouco esse nosso trabalho, até para os senhores e as senhoras ficarem cientes do que a gente faz aqui na CNBB. Mas o acordo, ele é um termo de cooperação, ele considera uma portaria do TSE, que criou esse programa de fortalecimento da imagem da justiça eleitoral, o PROF, e que tem, entre outras coisas, uma agenda de paz para essas eleições, não é? Considera também, aqui eu achei muito interessante, porque é um termo oficial do TSE, e aqui ele reconhece, considerando o papel fundamental cumprido pela religião na difusão de preceitos éticos e altos valores, como respeito, a solidariedade, a harmonia e a tolerância entre as pessoas. Então, eu acho interessante um órgão, um organismo do Estado, que lida com essa questão como um tribunal superior, reconhecer isso já num termo técnico, não é? E aí vem a base da coisa. O que é esse termo de compromisso? O objeto e o compromisso, né? O que a CNBB firmou com o TSE e as outras religiões também. O presente termo de cooperação tem por objeto o estabelecimento de ações de cooperação entre as instituições partícipes, por meio da definição de ações, medidas, projetos desenvolvidos para preservar a normalidade e o caráter pacífico das eleições de 2022. E aí vem a entidade parceira declara a intenção. Qual é a intenção que nós declaramos junto ao TSE? Promover em prédicas, debates, declarações públicas, publicações ou por qualquer outro meio, ações de conscientização relacionadas com a tolerância política, a legitimação do pensamento divergente, a consequente exclusão da violência como aspectos indispensáveis à preservação da paz social. O segundo ponto dessa intenção é, após a análise de oportunidade e conveniência, na medida do possível, é sempre muito aberto, esses compromissos são sempre muito abertos. Na medida do possível e a critério da entidade, ou seja, nós vamos avaliar, difundir interna e externamente, por intermédio de seus múltiplos canais e membros, conteúdos oficiais com este escopo produzidos pelo TSE, ou seja, o escopo acima, preservação da paz social nessas eleições. E aí nos comprometemos também na intenção de dar publicidade a esse termo de cooperação, que é o que foi feito imediatamente à assinatura do mesmo. Mais condições acordadas, né? Simples e questões jurídicas,
entra em vigor com possibilidade de rescisão unilateral a qualquer tempo. Nós temos possibilidade de, ao não nos sentirmos contemplados em alguma ação, rescindi-lo. Colaboração mútua por meios disponíveis para execução de iniciativas descritas nesse termo, e tudo isso é voluntário e gratuito, não implica nenhum compromisso financeiro ou transferência de recursos. O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, assinou, junto com Dom Joel Portela Amado. Num primeiro momento, eu creio que seriam essas as informações que eu tenho para passar. Aproveitei esse tempo, como o Luiz Carlos tinha me pedido e autorizado, de partilhar um pouco e o que foi o que é o trabalho também nosso aqui, e me coloco à disposição para responder, para interagir e para ajudar a compreender o que for necessário dentro desse trabalho da assessoria política e também desse termo de acordo do TSE. Creio que seja isso, Luiz Carlos, nesse momento. Obrigado, Padre Paulo. Quero saudar aqui também, está conosco o deputado Otávio Leite, o deputado Alessandro Molon, e, como eu já tinha anunciado também, o deputado Márcio Galberto também está entre os participantes dessa reunião de hoje. Padre Paulo, eu mesmo já tenho uma indagação para o senhor refletir conosco. Eleições sempre teve, né? A cada 2 anos temos eleições. Mas a gente percebe que este é o primeiro ano em que o TSE conclama as instituições de uma forma formal, porque isso já vem acontecendo de outras formas, mas desse ano, com esse termo de compromisso, é uma forma formal de conclamar essas instituições a fazer um trabalho em prol da tolerância nas eleições, a paz, fazer um trabalho voltado ao respeito ao voto, porque eu acho que a gente poderia concretizar no meu entendimento, eu concretizo esse termo como o respeito ao voto, né? Que as pessoas tenham a liberdade de fazer as escolhas sem que haja retaliações de diversos movimentos, seja partidários ou não. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre isso. Por que surge esse documento justamente no cenário atual? Luiz Carlos, você me permite saudar também o deputado Molon e o deputado Otávio Leite. Quando eu olho o rosto dos dois aí, a gente se sente mais próximo do ambiente de trabalho nosso aqui em Brasília, que é com quem a gente mais tem contato e mais se encontra no dia a dia nosso aqui. Posso dar um testemunho que são 2 deputados sempre dispostos a receber a CNBB, a ouvir os nossos pedidos e intermediarem também essas nossas demandas. Luiz Carlos, eu acho que você já respondeu a tua pergunta, quando você disse que, por que nesse cenário político? É nesse cenário político, né? Eu creio que nós nunca tivemos, na minha leitura, depois da redemocratização, um ambiente tão questionado como o que nós estamos vivendo nesse momento. E esse questionamento, ele tem um potencial de colocar uma suspeita sobre o processo eleitoral, de colocar uma mácula sobre aqueles que querem votar de um lado ou de outro, de acirrar disputas, principalmente dentro, a gente olha o macro, olha o país e acha assim, não, então nós temos que fazer isso porque fulano é assim, porque Beltrano é assim. Olha, nós temos que tomar cuidado, porque aqui é uma questão de família, uma questão de comunidade também. Nós corremos o risco de sair dessas eleições com famílias divididas, com comunidades de igreja divididas, com presbitérios machucados, com dentro da própria paróquia, com lideranças machucadas, ou seja, são grupos de WhatsApp, são formas de agressões, são sites, são palavras ríspidas no momento de uma partilha, de uma discussão, ou seja, o compromisso do TSE, o Dom Joel, eu o acompanhei naquela assinatura. Dom Joel, ao final da assinatura, conversava com o ministro Fachin e dizia ao ministro, a CNBB vem aqui assinar esse acordo com muita tranquilidade, porque já é a nossa prática. Todas as ações que nós temos como CNBB sempre foram ações que buscaram
trazer para perto a questão da paz e da tolerância. Então, eu creio que, por que assinar, por que agora, por que esse momento? Justamente por causa do momento, né? Isso começou já há algum tempo. Em 2018, nós já tivemos algumas dificuldades, né, com relação a isso, e eu posso dizer de experiência, às vezes dentro da própria família, né? A gente tem gente que pensa de um jeito, gente que pensa de outro, e as coisas não terminam bem. Então, a paz, a tolerância, o saber ouvir, o saber respeitar, eu acho que é algo que a gente precisa aprender. Eu vejo assim, eu acho que nós precisaríamos talvez ter saído um pouquinho melhores dessa pandemia, resgatado um pouco mais o nosso humanismo, eu acho que a gente não conseguiu, talvez tirar o pouquinho que pudesse ter de bom dessa história toda, né? Quando a gente parou um pouco, pensou nas nossas fragilidades, não sei. Eu acho que todo termo que reafirma compromissos como esses, paz e tolerância, são sempre bem-vindos. Nesse momento, acho que mais ainda de conjuntura mundial de polarização e radicalização. Obrigado, Padre Paulo. Queria passar a palavra ao deputado Márcio Galberto. Se ele quer fazer alguma colocação, alguma pergunta. Deputado Márcio. Bom dia a todos, bom dia, Dom Urani, bom dia, Dom Capelã, bom dia, Padre Paulo Renato. Bom dia, Márcio. Você está com a família toda ao seu redor hoje aí? Já estão todos acordados. Por isso que já estou com o vídeo fechado, o som fechado, tentando dar jeito aqui neles. Mas faz parte. Primeiro, parabenizar a todos os envolvidos por essa maravilhosa iniciativa. Nós temos que discutir saudavelmente, sem dúvida alguma, a partir da doutrina social da Igreja, do que nós acreditamos, as realidades sociais também, e dentre as quais, sem dúvida alguma, até pelo ano em que nós nos encontramos, a realidade política, né? Nós temos um ano, sem dúvida, dificílimo pela frente, não será fácil. Compreendo também que muito dessa polarização é porque um setor que estava, podemos dizer assim, dormitando, despertou de alguns anos para cá e, saudavelmente também, disse que não irá aceitar mais a destruição, a tentativa de destruição da família, não irá aceitar mais esse avanço absurdo do aborto por via judiciária, quando deveria ser um assunto debatido pelo Congresso, e não é debatido pelo Congresso, porque a minoria poderosa não tem voto, então estão indo por via judicial para conseguir que suas pautas avancem, o que é um erro, o que não deveria estar acontecendo. Esse setor também disse que não vai mais aceitar a escalada da violência, a tentativa de denegrir a imagem das forças de segurança pública, como recorrentemente nós temos visto, até mesmo chegando ao cúmulo do STF por meio da DPF 635, proibir a ação da polícia durante a pandemia, o que não existe em lei, né? O que tem feito com que aqui no Rio de Janeiro o tráfico de drogas esteja cada vez mais armado, e isso vai ter consequências sociais, já estão tendo e terão mais para frente. Então, nós estamos vendo essa situação acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E eu posso dizer que os cristãos, como um todo, não somente os católicos, mas também os evangélicos, as pessoas de boa vontade, elas já não aguentam mais esse estado de coisas. Elas já não aguentam manobras, né, como a que foi feita, por exemplo, para que um determinado candidato estivesse apto a concorrer este ano à presidência da República. Então, essa polarização, ela se dá em decorrência disso tudo, da tentativa de cerceamento
apenas de um lado na sua liberdade de expressão, ao criarem os tais checadores que ninguém checa, ao criarem algo que não existe no ordenamento legal brasileiro. O que é fake news? Quem decide o que é fake news? Quem decide o que é fake news? Quem é o detentor da verdade? Então, se por um lado é possível ter um diálogo franco, tranquilo, justo, verdadeiro, com quem pensa diferente, deve haver, sem agressões, e isso pode ocorrer, e tem que ocorrer mesmo, né? Acho que está em Coríntios, é bom que haja partidos, né? É bom que haja discussões, porque em meio às discussões nós vamos ver quem são virtuosos e quem não é. Então, por um lado, temos disso, por outro lado, é inevitável, porque o que está em jogo é o que nós mais estimamos. São os valores que nós aprendemos com a nossa igreja católica, por meio da sagrada tradição, da sagrada escritura e do sagrado magistério. E, gostemos ou não, são justamente esses valores que estão em jogo. Como muito bem falou o padre Paulo Renato, muito bem falou, a CNBB fazer essa orientação, tivemos a orientação também do Regional Leste 1, orientação, diga-se de passagem, brilhante, e a igreja reafirma o compromisso de sempre com o bem comum, com esses valores, e deixa claro, nós não podemos votar em quem não defende a vida, em quem não luta pela família, e por aí vai. E esse ano, talvez mais do que os anos anteriores, o que está em jogo é isso. Para além das perfeições pessoais ou imperfeições pessoais, mas eu tenho falado isso por onde eu passo. Gostemos ou não, a verdade e a realidade sempre se impõem. E a realidade está aí, a verdade também. São Obrigado, duas visões deputado. do mundo que estão, nesse momento, em confronto. Então, é basicamente isso. Muito por isso obrigado, que momentos deputado. como esse são tão importantes. Muito obrigado, deputada, a participação do senhor. Eu queria passar para a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos mais uma vez. Eu quero dizer da minha alegria dessas reuniões que acontecem uma vez por mês, né, e que já fazem parte do nosso calendário, das nossas agendas. Quero saudar muito especial o padre Paulo Renato, saudar os nossos companheiros deputados federais, né, Molon e Otávio Leite, meus companheiros aqui do Parlamento Estadual, deputado Luiz Paulo, nosso decano, e deputado Márcio Gualberto. Padre Paulo Renato, eu fiquei muito contemplada com a sua fala e muito particularmente tocada por esse olhar, que me parece um olhar muito importante na sua fala, quando o senhor diz que não houve um momento do país em que se discutisse a garantia de direitos que a CNBB não estivesse presente. Então, quando Dom Joel fala que essa é uma tradição da CNBB, é uma tradição muito importante que se perpetua ao longo desse tempo todo. E acho que o Pugiari fez, na sua pergunta, uma pontuação muito importante quando ele diz o que a gente está discutindo em última análise, nesse termo de cooperação, é o respeito ao voto, respeito à liberdade da escolha, e cada um de nós, políticos ou não, cidadãos ou não, cristãos e católicos, de um modo particular, já sabemos, né, aquilo que esperamos dos políticos católicos. Mas eu vejo que esse ato ele é muito importante, mas ele é muito importante também que ele seja divulgado
com o nosso padre, que está conosco, né, na missa de domingo, nas ações das pastorais, né, que são tão importantes envolvidas pela igreja como um todo, né? Quando a gente pensa na pastoral da saúde, quando a gente pensa na pastoral do cárcere, quando a gente pensa na pastoral dos vicentinos, né? Então eu queria saber se a CNBB ela estabeleceu algum tipo de atividade que possa espraiar esse conceito, né, e essa articulação feita pela CNBB, que me parece talvez a melhor representação que a gente possa ter quando a gente pensar na democracia e na garantia dos direitos. Padre Paulo? Deputada, obrigado pelas colocações. O termo ele já prevê isso, que a gente deve dar pleno conhecimento dele, a senhora está correta e a linha é essa mesmo. Agora mesmo, antes de entrar aqui, eu conversando com o Dom Joel, ele mandou um abraço a todos, uma saudação. O Dom Joel está num outro compromisso, mas pediu dando essa saudação, né? Como nós assinamos nessa semana e agora os nossos procedimentos de protocolo, de envio, todos os bispos receberão esse termo, junto com uma carta do nosso secretário-geral, solicitando que façam chegar, porque tem indicações ali que, na verdade, a gente já tem pontuado, mas são indicações muito práticas, né? Cuidar com as prédicas, com os pronunciamentos, com as falas, de forma que nós possamos ser construtores de pontes, né? Como diz o nosso magistério, caminho de diálogo, caminho de promoção de encontro, a cultura do encontro, a fratelli tutti de irmãos, onde nós somos irmãos. Então, quer dizer, o nosso arcabouço, deputado, tá completo, né, para a gente poder trabalhar nesse campo. Eu creio que agora é o momento realmente de difundir. Por isso que Dom Joel dizia ao ministro Fachin, na verdade, a CNBB vem aqui com muita tranquilidade, porque ratifica a busca da tolerância, do diálogo e assim por diante. Quero passar a palavra. Deixa eu ver aqui. Passar a palavra agora ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Primeiro, saudar Dom Orani, saudar o deputado federal Molon, o Otávio Leite, minha companheira de Assembleia Legislativa, a deputada Marta Rocha, e saudando a eles e elas, eu saudo a todos. Padre Paulo Renato, o senhor falou que já é padre há mais de 10 anos. Eu pensei aqui, eu sou deputado há 20. E aí o nosso Luiz Carlos abriu com a pergunta ao senhor, por que nesse momento o termo de cooperação? Eu afirmo ao senhor, padre Paulo Renato, que nesses 20 anos de parlamento, eu jamais vi os ânimos tão exacerbados, eu jamais vi a emoção estar tão acima da razão, as disputas no parlamento estarem profundamente eivadas de ódio e a violência ser também tema constante dentro dessas polêmicas, né? Prevalecendo exatamente sobre o amor e a vida. A nossa Constituição Federal, eu conversava isso com a deputada Marta Rocha ontem, se eu for sintetizar a Constituição inteira, eu chego à conclusão que a Constituição e sua legislação infraconstitucional visa o bem-estar social. O bem-estar social. Essa seria a síntese. Me ensinou aqui, numa brilhante palestra, o Geraldo Oliveira, sobre a doutrina social da Igreja, que o trabalho tem prevalência sobre o capital.
Aí eu pergunto, nesse tempo que a gente vive, o bem-estar social é exatamente o que a gente vive no Brasil, aqui no território fluminense ou na nossa cidade do Rio de Janeiro? O trabalho tem tido primazia sobre o capital? A resposta é não. As instituições, a todo momento, estão sendo colocadas em xeque. A Constituição, a todo momento, é empurrada para debaixo do tapete. E vamos chegar daqui a 3 meses e meio ao dia da eleição. O senhor abriu bem dizendo, as famílias estão divididas, e muitas vezes divididas e rompidas pela essa exacerbação do ódio. Na política, principalmente via remota, as posições radicais são aquelas que são aplaudidas, a moderação não está sendo levada em conta, e, por via de consequência, ainda, faço um parêntese, o sistema de apuração das eleições também está sendo colocado em xeque. Ora, diante disso tudo, eu acho que a CNBB e o TSE fez muito bem em assinar esse termo de cooperação, porque a CNBB está dizendo para os católicos, para os cristãos, junto com o TSE, que existe um outro caminho, que não é o caminho do ódio nem dessa exacerbação, que há a possibilidade de se atingir o bem-estar social por um caminho de serenidade e paz. E essa mensagem da CNBB, ela também é muito importante, como disse a deputada Marta Rocha, de ser difundido nas paróquias, mas principalmente entre os políticos que, com exercício de mandato, nas mais diversas instâncias, procurem não estar nessa linha extremista de ódio e de emoção pura, que leve à razão, que leve à filosofia da paz, que leve à doutrina social da Igreja para as suas atitudes e por suas palavras. Porque o verbo, que é a palavra, é um predicado dos parlamentos. E se esse verbo é usado a favor da radicalização, você está contrariando o princípio basilar, do qual seja você tentar construir uma sociedade mais fraterna e mais humana. Então, eu pedi essa intervenção, porque é bom que aqui nessa reunião esteja parlamentares com concepções diversas, para trazer um pouco esse ânimos que existe no parlamento para dentro aqui das nossas discussões. E a imperiosa necessidade, como dizia Lao Tse, buscar o caminho do meio. O caminho do meio não é uma posição ideológica, não. O caminho do meio é o caminho da verdade, mas não a verdade que está sendo adulterada no linguajar popular. Que a verdade mesmo é com V maiúsculo, que é a verdade que vem de Deus. Então, eu queria deixar aqui essa questão, porque eu fiquei muito, muito mobilizado a ler o documento, porque eu acho que tanto o TSE quanto a CNBB acertaram em cheio. Agora, é preciso que nós, os políticos, possamos vivenciar isso para passar isso também para o conjunto da população. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Queria passar agora a palavra ao deputado Otávio Leite e depois, na sequência, o deputado Alessandro Molon. Luiz Carlos, se você me permite só uma observação antes. Claro, padre. Por favor, por favor. O deputado Luiz Paulo colocou bem essa iniciativa do TSE,
Só para registrar bem que, na verdade, a CNBB é uma das entidades e religiões convidadas, né? Nós temos aí uma gama muito grande de entidades e religiões. Estavam lá o representante islâmico, representante judaico, representante budista, dos evangélicos. Então, era uma gama muito grande de entidades que se comprometeram. E isso dá até mais, vamos dizer assim, legitimidade à adesão a esse momento. Só para destacar isso. Obrigado, Padre Paulo. Agora, com a palavra, o deputado Otávio Leite. Eu estava inscrito após o Molon. Deixa o Molon falar na minha frente, não tem problema nenhum, não. Então, deputado Molon, por gentileza. Muito obrigado aí pela gentileza, deputado Otávio Leite, mas seria um prazer ouvi-lo primeiro também, não tinha nenhum problema. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar nosso cardeal Dom Arani, agradecer o convite que ele nos enviou através do Luiz Carlos Pugiali. Obrigado, Pugiali, aí pelo convite. Cumprimentar Dom Catelã, cumprimentar Monsenhor Manangão e falar da minha alegria de reencontrar aqui, dessa vez pelo Zoom, o Padre Paulo Renato, com quem tenho muito contato lá em Brasília, sempre muito presente, acompanhando as votações no Congresso Nacional, nos reunindo, e pedir licença para cumprimentar os colegas, o deputado federal Otávio Leite e os deputados estaduais Marta Rocha, Luiz Paulo e Márcio Galberto, cumprimentar também os amigos que eu reencontro aqui, além do Monsenhor Manangão, né, o padre Leandro Cury e o professor Geraldo. Uma grande alegria revê-los também, aqui ainda que pelo Zoom. Né. Eu vou me manifestar muito rapidamente, mas eu não poderia deixar de cumprimentar a CNBB por essa brilhante iniciativa, que, aliás, não é surpresa, Padre Paulo Renato. É preciso aqui também cumprimentar Dom Valmor, Dom Joel e todos os bispos da CNBB por esse posicionamento tão importante que a CNBB teve ao longo dos últimos anos. A CNBB teve a coragem de exercer o seu profetismo nos momentos mais difíceis vividos aí pelo nosso país nos últimos anos. O Brasil passou momentos muito difíceis nesses 3 últimos anos, especialmente nos 2 últimos aí, pela pandemia, problemas agravados pela pandemia, e a CNBB se manifestou em diversas vezes defendendo a saúde pública, defendendo a vida, defendendo a democracia, e hoje é o momento de cumprimentar, entre tantas outras oportunidades, a CNBB por isso, por não ter se omitido, por não ter ficado em cima do muro, mas ter tido a coragem de falar o que precisava ser falado, de assinar artigos importantes em jornais de grande circulação. Eu me lembro de vários artigos na Folha de São Paulo, assinados pela CNBB com outras entidades, como a OAB, como a ABI, entre a Academia Brasileira de Ciências. Né? Então, esse compromisso, esse pacto assinado pela CNBB com o TSE é mais uma manifestação que vai nessa direção, da proteção da democracia, da vontade popular, da soberania popular e também do compromisso com a verdade. Né? E, por tudo isso, Padre Paulo, muito obrigado pelo seu trabalho e eu peço que o senhor estenda esses agradecimentos a todos os bispos da CNBB, né? Já que o senhor faz essa ponte entre a Conferência Nacional e o Congresso, especialmente aí a Dom Valmor, Dom Joel, e cumprimentando o nosso cardeal Dom Arani por ter sido um ator tão importante nesses tempos também, aqui na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, com toda a sua equipe, e também cumprimentar Dom Catelã e Monsenhor Manangão pelos trabalhos. É isso, muito obrigado, é um prazer reencontrá-los e que bom a gente se reencontrar em um momento em que a gente pode, mais uma vez, sentir alegria e orgulho pela posição da CNBB. Muito obrigado. Obrigado, deputado Molon. A gente tem enviado para o senhor sempre, todos os meses, os nossos convites para reunião. O senhor seja sempre bem-vindo aos nossos encontros. Sempre temos essas reuniões nas segundas sexta-feiras de cada mês, ou seja, como a deputada Marta Rocha já disse, a gente já tem isso pré-agendado no nosso calendário. Toda segunda, sexta-feira de cada mês, a gente tem esse nosso encontro e o senhor será sempre muito bem-vindo entre nós, tá bem? Muito obrigado e muito obrigado pela acolhida, Luiz Carlos. Deputado Otávio Leite, por gentileza. Muito bom dia, Dom Arani,
Padre Paulo Renato, alegria revê-lo. Me recordo quando o senhor chegou para as nossas missas de quintas-feiras. Queria também abraçar o Monsenhor Managão, Dom Catelã, meus amigos Molon, Marta, Rocha, Luiz Paulo, Alberto, enfim, Luiz Carlos, a todos. Acho que as ponderações já apresentadas reforçam o conteúdo diagnóstico, por assim dizer, da relevância desse termo de cooperação. Nós vivemos tempos muito complexos do ponto de vista do cumprimento de preceitos fundamentais, como, em especial, a tolerância e a busca da paz, essas praxes que têm que ser observado pelo país afora, nos parlamentos e no mundo das redes sociais, que se expressam em função de radicalizações verbais, de ausência mínima de vontade de ouvir o próximo, de tolerar, de compreender que não há apenas uma visão sobre um determinado objeto. Isso tudo tem sido algo que certamente aqui nos preocupa de maneira muito intensa. Então, acho que as abordagens revelam muito, colocam muitas luzes nisso. É evidente que o termo de cooperação se apresenta como um posicionamento político nesse contexto como um todo, né? Que precisa ser reverberado. Eu acho que o esforço maior consiste em fazer com que cada paróquia, cada núcleo da igreja tenha um documento, mas muito sintético, que possa ser reproduzido em todos os atos nossos, para que os católicos no Brasil entendam que, nesse momento, atuar em prol da paz, atuar em prol da tolerância, ser diferente do que está posto aí, é o melhor dos mundos, para efetivarmos alguma colaboração, para superarmos esse estágio de beligerância cotidiana que a gente vive. Eu sei que as diferenças de opiniões, elas, naturalmente, às vezes, a natureza humana assim conduz, leva a exacerbações, etc. Mas as taxas estão as maiores possíveis jamais vistas na nossa história. Eu gostei muito quando o padre Paulo Renato fala da importância da cultura do encontro, né? Da cultura do encontro. Se encontrar, ouvir, ponderar, saber relacionar-se dentro dessa compreensão que não sou eu o dono da verdade, ou você o dono da verdade, ou temos que construir verdades o mais equilibradas possíveis, em comum. Afinal, já dizia o poeta, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, né? E, nesses últimos tempos, o fator desencontro tem sido tão presente que me assusta. Mas nós estamos na fase política da democracia, o período eleitoral, é preciso apresentar as nossas caras de maneira que a gente professa, que a gente defende. E esses dois aspectos, né? A bandeira da paz, a bandeira da tolerância, é uma bandeira eminentemente católica da nossa religião, que certamente os que estão aqui hão de propagar, mas nós devemos colocar luzes nisso, luzes, né? Então, espalhar por todo o tecido nosso da comunidade católica no Brasil, a relevância do que foi esse termo de cooperação, porque para que esse termo de cooperação? Sim, é necessário, porque a CNBB é uma instituição da República que precisa ser ouvida e que defende tais e tais princípios, e que o TSE é uma instituição que tem que ter autonomia para dirigir um certame fundamental para o futuro do Brasil, no qual se escolherão os parlamentos e os executivos do país nos próximos anos, tem que ter respaldo da sociedade, e a
a CNBB é uma parte importante dessa sociedade. Então, eu trago aqui apenas uma palavra somando, associada ao que mais ou menos os colegas já apontaram aqui. Queria só, em síntese, dizer, propagar num documento mais simples, né? Um documento direto, instar todos os nossos padres, todos das pastorais, a chamarem a atenção. Olha, a política é o confronto de ideias, as propostas que agora vão ser apresentadas, mas se nós pudermos deixar sempre tremulando a bandeira da paz e da tolerância, nós estaremos contribuindo para um amanhã mais pacífico no Brasil. Era isso. Obrigado, deputado Otávio Leite, pela participação sempre oportuna do senhor também. Queria passar ao professor Geraldo, se tem alguma colocação para nos enriquecer, como sempre. Sim, é um momento privilegiado esse que nós escutamos prezados amigos dos mais diversos matizes políticos e ideológicos. É um momento profético. Lembramos que estamos no início do tempo comum da Igreja e começamos a ler agora os livros dos reis, o profeta Elias. Acho que realmente isso que o padre Paulo Renato nos apresenta, esse trabalho magnífico, dentre tantos outros que a CNBB faz, não poderia ser melhor. É uma atitude profética, esse encontro da CNBB com o TSE, como tão bem relatou, diante de todas as dificuldades desse momento, conforme Luiz Paulo, Otávio Leite, a alegria de estar aqui com o Molon também conosco agora, somando a querida deputada Marta Rocha e o Márcio Roberto, enfim, vejam como essas correntes de pensamento se unem quando se trata de pensar em caminhos que realmente se identificam com o pensar dos profetas, paz e tolerância, para que isso é a doutrina social da Igreja pura, né? Como acentuou, inclusive, o Luiz Paulo. Realmente, eu acho que é um momento privilegiado que deve ser referendado. E essa ideia do prezado Otávio Leite, de que esse documento seja multiplicado nas paróquias, os grupos paroquiais, as pastorais das paróquias, podem pegar esse documento da CNBB e TSE e aplicar a realidade concreta de cada paróquia, buscando os seus pontos fundamentais. É um momento muito significativo e certamente o Espírito Santo está soprando aqui nesta reunião. Obrigado, professor. Padre Maranhão? Eu fico sempre pensando que não seria de outro jeito a CNBB se colocar disponível para assinar esse documento de cooperação, né? Porque primeiro é um pouco da história dela o tempo inteiro. Eu fico, às vezes, espantado como pessoas cristãs, pelo menos assim se dizem, perdem de vista um pouquinho aquela dimensão que o Evangelho tantas vezes vai apresentando. Quando chega essa época política, me vem sempre à memória algumas frases do Evangelho, né? Alguns pensamentos, alguns momentos lá. O encontro de Jesus com os discípulos que tinham passado por um lugar que tinha alguém pregando e perguntando a Jesus: eles não fazem parte do nosso grupo, você quer que a gente vá lá e faça a descer o fogo do céu sobre eles? E a resposta de Jesus: não, precisa fazer isso. Se eles não estão contra, estão do lado, estão a favor, né? Essa é uma primeira expressão. Depois, a insistência, eu já comentei isso aqui uns 3 ou 4 meses para trás, no caminho da Galiléia para Jerusalém, preparando os discípulos para aquele momento definitivo que ia acontecer em Jerusalém, Jesus insistentemente vai dizendo: entre vocês não pode ser assim. Os grandes das nações brigam e fazem tal, não sei quanto. A grande dificuldade para nós é que hoje são os grandes das nações que estão nessa polarização, que não percebem a necessidade de um caminho comum, de uma busca de um caminho comum, né? E o resultado é que a gente vai sofrendo com isso, né? As polarizações, elas não ajudam em nada
a realidade a ser construída. Eu acho que, às vezes, é um cuidado que a gente, e aí eu digo aqueles que estão na área do político, na área do judiciário, na área do executivo, né, do legislativo e executivo, eu acho que tem que perceber que eles não estão lá porque tem uma autonomia, eles estão lá em nome de alguém. E é em nome do bem comum desse alguém que a gente precisa ir definindo as questões. Então, a igreja ela não tem partido, não é? Brincando com uma fala que o Luiz Carlos lembrava outro dia, né? Como o Eugênio dizia, se partido fosse bom, chamava-se inteiro, né? Brincando um bocadinho com a expressão, a gente está lá. Cada um tem a sua maneira de expressão, mas não pode perder a dimensão do total, do bem comum como um todo. Quando se perde, aí fica só o partido mesmo. E o resultado é que a gente vai vendo em tantos posicionamentos no Brasil e fora do Brasil, coisas que nasceram para ser excelentes e que, por decisões de mandatários, as coisas não vão para adiante. Não falo do Brasil, vou falar de Portugal, né? Conversando com alguns companheiros de lá, colegas de lá, padres e outras pessoas, e a gente vai ouvindo assim, nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos, a educação saiu de um patamar brilhante para um patamar razoável. A saúde saiu de um patamar excelente para um patamar razoável. E aí a gente vai começando a descobrir que foram decisões, às vezes autocráticas, como se costuma dizer, que não levaram em consideração o bem comum, que não se levaram em consideração, é apenas a afirmação desse ou daquele partido, dessa ou daquela corrente, desse ou daquele sentimento. Mas o bem comum se perdeu de vista. Então, eu digo hoje, a decisão da CNBB acolher e entrar e assinar junto com as outras tantas instituições esse documento de cooperação, no fundo é para dizer, olha, temos algo muito mais importante, que é a beleza da vida, que é a beleza da relação, que é o amor que tem que ser construído, que é o encontro que tem que ser produzido, não é? Eu vivo numa paróquia que nas últimas eleições se polarizou e pessoas de amizade de 30, 40 anos romperam, porque um pensa assim, o outro pensa assado. E às vezes eu entrava para tentar ajudar as pessoas a perceberem que tinha muito mais, tinha uma coisa a mais, mas não era fácil porque cada um estava fechadinho dentro da sua gaveta, dentro do seu pensamento. E quando é assim, fecha o diálogo, não tem jeito. Eu me lembro de uma fala de um professor meu de direito canônico, ele trabalhava a questão da moral social, né? Que todos vocês conheceram, Fernando Bastos Dávila, professor da PUC, excelente companheiro e uma cabeça em torno da realidade da doutrina social da Igreja, com 2 livros, um em parceria e outro mais sozinho, produzido nessa área. E ele contava uma história lá daquele ano 2020, 1960, 61, 62, a chamada crise dos mísseis, né? E ele dizia um dia, uma das pessoas da governança do Papa João XXIII vira para ele e diz: Senhor Santidade, se o senhor vier a público e disser uma palavra de conciliação, as 2 pessoas que estão à frente dos 2 países, eles vão reponderar o que estão fazendo. E saiu uma belíssima locução radiofônica para preparar o período do Natal que estava se aproximando. E diz a história, contada por ele, se não for verdade, perdoem, mas a realidade que ele contava. E surtiu efeito. O simples convite do Santo Padre, lá em 1900 e cocada, a convite à paz, gerou, naquele momento de decisão, aos governantes das 2 países, Estados Unidos e União Soviética da época, um voltar atrás, um repensar
devolver os seus navios, cada um para o seu canto, e sentar para conversar. E, no fundo, é sempre o melhor que pode ser feito. Por isso eu acredito nesse papel que a igreja sempre tem de possibilidade de ser o ponto, porque não é nem para cá nem para lá, ela quer o bem comum de todo, ela está querendo que se chegue ao caminho da verdade, ao caminho. E eu acho que isso é o papel que a gente tem, que a gente pode resolver. É claro que cada padre tem o seu jeito, e ainda outro dia, numa reunião, alguém perguntava a uma pessoa que trabalha com essa dimensão do direito, não é? Da questão eleitoral, e perguntava: e o padre pode assim, assado? E ela, com muita sabedoria, dizia: o padre sempre tem que ter cuidado, porque ele é uma pessoa pública, ele individualmente ele tem o jeito, tem a sua maneira de ser, mas ele nunca pode deixar de falar em nome da igreja, não é? Então, cada padre, eu acho que de um jeito ou de outro, a maioria acaba fazendo assim, não é? Tentando fazer com que as pessoas pensem a partir da fé, a partir do seu pensamento, do seu local de vida, não é? Olhar para o conjunto e dizer: a melhor opção é agora, é aqui, ou é ali, não sei. Agora, quem está na política, aí tem uma dimensão que eu digo sempre que não pode perder de vista, essa dimensão do bem comum. Nunca. Obrigado. Porque vocês são instrumentos de exercício do bem comum, enquanto candidatos desse ou daquele partido, né? Então, a fala do Padre Paulo me encantou por conta de trazer algumas coisas que são o pensamento, eu acho, da maioria, pelo menos, de todos nós aqui presentes, que toda segunda, sexta-feira nos sentamos para conversar um pouquinho, colocar na mesa, colocar as dúvidas, tirar, afinar as coisas, porque o caminho é o Estado, é o município. E hoje de manhã, ouvindo um pouco do noticiário escrito e falado, né? A gente via as coisas que estão hoje sendo vivenciadas na cidade do Rio de Janeiro, que, de uma certa maneira, são pré-anunciadas já, sei lá, 20, 30 anos, e as coisas parecem que vão sendo marcando o passo o tempo inteiro. E o papel da gente é estar lá para dizer isso, estar lá para poder falar um pouquinho. É só isso. Obrigado, Padre Manangão. Dorani precisou sair, que ele está indo para a hora santa. A oração dos padres, né? Dos padres, lá na Igreja de Santana. Estamos vivendo a Semana Eucarística, então, essas semanas... Eu vou aproveitar e apresentar a vocês o fundamento da próxima reunião, né? A nossa próxima reunião vai ser no dia 8, e no dia 8 a gente vai ter, então, o fórum, o segundo fórum, que a gente já teve o primeiro fórum, e agora vamos ter o segundo fórum, tá, da Pastoral dos Católicos Políticos. Nós convidamos para estar nesse fórum o desembargador Elton Martins Carvalho Leme. Ele está verificando se há possibilidade na agenda dele. Nós vamos, inicialmente, Dom Catelã, a gente ia fazer presencial, mas o auditório, ainda por conta da pandemia, a gente vai manter ela pela plataforma Zoom. Então, vai facilitar aquela agenda do senhor, fica tranquilo em relação a isso. Tá? Você pode fazer, a gente vai fazer pelo Zoom. Então, vai ser no dia 8, que é a nossa segunda sexta-feira, de 9 às 11, a gente vai se estender um pouquinho, porque no final, depois da apresentação, das falas, a gente vai dar oportunidade aos candidatos a se pronunciarem, falando sobre alguns minutinhos, falando que são candidatos à reeleição ou são candidatos à próxima legislatura. Então, para a gente permitir também que as pessoas conheçam os nossos políticos católicos, eu vou pedir ao Dom Catelã que leve a Dorani esse nosso pedido de abrir esse fórum aos padres, para que o máximo de padres, como foi solicitado aqui hoje, que todo esse termo de compromisso chegasse às paróquias, chegasse aos padres, né, como o Otávio Leite mesmo falou, que tivesse um documento, tivesse alguma coisa, mas eu acho que se também eles tiverem oportunidade de participar do fórum e ouvir de viva voz, tanto do TRE, quanto da palavra do cardeal e do Dom Catelã, quais são as diretrizes que a Igreja tem em relação às eleições,
já nos facilita bastante esse entendimento, uma vez que Dom Catelã vai falar para a gente sobre os critérios da igreja nas eleições, né? E sempre dentro daquela linha que a igreja não tem candidatos, ela tem critérios, né? E o TRE do Rio de Janeiro vai falar sobre os critérios necessários para a paz e tolerância, né? Partindo desse texto, né, desse documento, eles vão aprofundar o que pode e o que não pode nos ambientes eclesiais, ou seja, dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas. Aí vem também aquela proposta, né, aquela ideia que já aconteceu em outros anos, de se abrir a porta das igrejas ao diálogo político, de apresentação de candidatos e tal, mas sem segregar candidatos, sem fazer exclusão de pessoas, acolhendo aquelas pessoas que têm o interesse de trabalhar, como o Monsenhor Managão disse, o bem comum. Então, no dia 12, a gente conclama os candidatos que querem se apresentar, e nós vamos convidar, através da Arquidiocese, vamos estar conversando com o Dorani sobre isso, convidar os padres que queiram participar da reunião, e também saber quem são aqueles nossos candidatos que participam conosco, frequentam conosco as reuniões periódicas, sabem dos anseios e das necessidades e as defesas que a igreja tem e lutam por elas no seu mandato, no seu chamar ministério político, né? Então, isso também acho que é importante a gente ressaltar. O deputado Alessandro Molon está para sair, mas quero agradecer, né, a sua presença, o seu retorno, seja bem-vindo e esteja conosco sempre, tá? Que é muito importante a presença desses que trabalham justamente nas sacristias das igrejas durante todo esse tempo eleitoral e durante os 4 anos de mandato, para que a gente tenha esse diálogo e esse entendimento de proximidade. Aqui surgem muitas questões, o deputado Luiz Paulo e a Marta Rocha têm acompanhado, com o Otávio Leite, já surgem muitas questões que a gente trabalha. Nós temos trazido muitas pessoas importantes a conversar conosco. Prova disso hoje é o nosso padre Paulo, que está aqui conosco. São pessoas que são preparadas e que têm condições de nos aprofundar em determinados temas e fazer a gente refletir, né, os que têm mandato, qual é o seu papel dentro da política e a sua ação política em cada trabalho que pode ser desenvolvido. Queria passar agradecer ao padre Paulo, certamente foi para a gente uma honra ter o senhor conosco, padre, e vou passar para Dom Catelã, então, para encerrar a nossa reunião, que a gente já está com o nosso tempo. Não sei se o padre Paulo quer falar alguma coisinha antes de encerrar. E depois eu gostaria só de Catelã. agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao convite feito, a Dom Orani, a Dom Catelã, que, além de ser bispo auxiliar do Rio de Janeiro, é meu grande amigo. Eu queria ficar com uma frase que Monsenhor Managão colocou, um pensamento, uma reflexão, quando ele disse assim: a igreja não é nem para lá, nem para cá, né? E, infelizmente, esse esgarçamento do tecido social que nós estamos vivendo, se você não é de lá, eles já dizem que você é de cá. Se você não é de cá, eles já te colocam como de lá. E isso não é um privilégio de nenhum grupo, são de todos. É muito comum, quando eu dou uma colaboração num grupo, as pessoas começam olhando para mim e já acredito que pensando assim: será que ele é de esquerda ou é de direita? Será que vale a pena ouvir ou não vale a pena ouvir? Porque as pessoas querem nos identificar com um pensamento ideológico pronto. E nós temos uma razão de estarmos aqui. Principalmente nós padres, nós como igreja. Nossa razão é o Evangelho. O Evangelho e a doutrina social da igreja é o nosso DNA. Então, ele não nos permite determinadas omissões, não nos permite falar de determinadas coisas que não são coerentes com o Evangelho. Então, esse discernimento, eu acho que a igreja vai construindo, né?
E não é um pensamento que a gente tirou de um momento, de um súbito intuição, né? A gente estuda, a gente lê, a gente tenta andar em coerência com a igreja, a gente tenta andar em coerência com o patrimônio da tradição da igreja, principalmente a doutrina social. Então, eu quero, primeiro, louvar, né, Bugliali, a iniciativa de vocês de reunirem os parlamentares. Nós fazemos isso aqui em Brasília, o deputado Otávio Leite participa com a gente das missas, o deputado Mulon e outros, e é interessante que quando a gente olha, aí do Rio tem também o senador Portinho, que vem nas missas, quando a gente olha assim o espectro daqui da coisa, a gente vê que não é partido, não é grupo, existe uma vontade de construir esse diálogo. Então, eu agradeço e acho que a iniciativa é por aí mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Peço desculpas se não respondi à altura do que me foi pedido. Dom Catelã. Uma pequena palavra antes dos agradecimentos. Se trata, nesse caso, muito claramente de um reconhecimento de um papel social muito importante das igrejas com relação à sociedade, das religiões, dito mais que das igrejas, com relação à vida, à construção da nossa sociedade. E isso do ponto de vista ético, valorativo, dos referenciais a partir dos quais se constrói uma sociedade e se dá continuidade a um projeto de civilização, de desenvolvimento integral. E esse papel de social das religiões, das igrejas, que a assinatura desse acordo pressupõe, se dá, eu não tenho dúvida, no reconhecimento de um importante papel educativo dessas instituições, a formação de consciências, a contribuição para a assimilação de critérios que pautem escolhas e depois decisões, construção da coletividade, da comunidade. O meio que o termo indica, entre os vários que indica, me parece que o meio-chave para isso é a legitimação do pensamento divergente. Esse me parece ser, no texto todo, segundo a minha leitura, embora eu não tenha podido ainda fazer uma análise em maior profundidade, mas a minha primeira impressão, salvo o melhor juízo, esse é indicado como meio fundamental, a legitimação do pensamento divergente. Aí, me parece que se situa o caminho que nós temos que prosseguir para a superação das polarizações. E aí eu gostaria, então, de fazer uma analogia muito rápida com um caminho que nós estamos vivendo na Igreja Católica nesse momento, que é esse caminho sinodal, essa preparação para o sínodo de 2023, que já passamos pela etapa das igrejas locais. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos dando continuidade por meio da discussão do material que nós encaminhamos, já mandamos para a CNBB, mas agora estamos discutindo, o Monsenhor Manangão está participando também dessas discussões, para discernir em profundidade o que isso implica para o nosso caminho pastoral como igreja local. E no sínodo de 2015, Papa Francisco fez um discurso célebre sobre a sinodalidade, e ele conclui falando de uma contribuição que a igreja dá para a sociedade a partir da prática da sinodalidade. A igreja sinodal é como um estandarte erguido entre as nações, ele diz, citando Isaías, aliás, um texto que foi citado pelo Concílio Vaticano I. Depois de justificar, o Papa diz que a redescoberta da dignidade inviolável dos povos, da dignidade das pessoas também, que nos faz querer justamente o diálogo e valorizar o pensamento divergente. E a função de serviço da autoridade, que também se redimensiona na prática sinodal ao interno da Igreja, conclui o Papa, poderá ajudar a sociedade civil a edificar-se na justiça e na fraternidade, gerando um mundo mais belo e mais digno do homem, das pessoas, para as gerações que hão de vir depois de nós. Então, essa correlação eu queria trazer presente, porque se no Brasil nós vivemos um momento chave na preparação dessas eleições, na Igreja vivemos um momento de diálogo intenso e profundo que pode ajudar a sedimentar atitudes de respeito, de valorização, de busca do discernimento, precisamente pela escuta atenta
do pensamento, quando não divergente, pelo menos diferente. E então, com base nisso, eu quero agradecer a todos, a todas, pela participação nesse encontro mensal que nós temos a alegria de ter. Quero agradecer a contribuição significativa que esse mês nos foi dada pelo padre Paulo Renato, caro amigo, que encontrei aqui na telinha. Acho que Dom Catelã travou. Deve ter travado, né? Eu acho que ele travou a internet dele. Porque foi muita emoção ao agradecer ao padre Paulo, que chegou a travar até a internet dele. É muita amizade envolvida aí, é muito respeito, é muito trabalho junto. Aí até travou a internet dele. Dom Catelã, ele saiu, acho que vai entrar novamente. Para a gente só encerrar. É bom sempre a gente lembrar que onde existe a palavra paz, pressupõe uma luta, né? Uma luta contra a violência, contra o ódio, contra a guerra, e é o que o documento dessa vez propõe, que a gente resgate tudo isso, né? Esse sentimento, essa cultura de paz, né? Que às vezes a gente perde nas eleições e, como o próprio Padre Paulo falou, há divergências até dentro das nossas famílias, nas nossas comunidades, e a gente não pode permitir isso. Que se instaure essa cultura de guerra, de ódio, de violência, até mesmo dentro das nossas próprias casas, por alguém que, por questões, né, partidárias, que depois a gente não vai estar no dia a dia deles, poucos até acompanham o voto de quem votou. Então, eu diria que essa guerra, esse ódio, essa violência não vale a pena, porque o mais importante é a gente ter esse voto consciente, fazer a nossa participação com critérios e escolher boas pessoas que nos representam. E depois acompanhar também a ação de cada um deles, saber o que estão fazendo. Uma coisa, Padre Paulo, que a gente tem percebido, que não há um acompanhamento da vida política dos nossos parlamentares. Isso eu só digo pelas comunidades, pela sociedade, não pela igreja institucional, mas os nossos eleitores hoje em dia, se eles fizerem uma pergunta em quem você votou na última eleição, a pessoa às vezes nem lembra. Então, esses são pontos que a gente precisa resguardar e guardar. Padre Manangão, eu acho que ele não retorna, só pode nos dar a bênção. É só uma bênção para a gente encerrar, junto com o Padre Paulo, nos abençoe, para que a gente possa, então, estar encerrando esse nosso encontro. E no dia 8 de julho temos o segundo fórum, onde teremos um momento em que os parlamentares que são candidatos à próxima legislatura possam se apresentar também. E aí tem essa proposta da gente convidar o máximo possível de líderes religiosos, lideranças comunitárias e tudo, para que a gente dê visibilidade ao trabalho da pastoral e se oferecer também para a gente ir às comunidades quando for necessário. Padre Manegão. Espera um instantinho. Espero. Dom Catelã, ele mandou uma mensagem no grupo do nosso grupo, né, dos políticos católicos. Então, ele pede, avisa que a internet dele não caiu e ainda não foi restabelecida, mas que ele já estava no finalmente do momento de despedida, agradecendo ao Padre Paulo Renato mais uma vez e a todos os que estiveram presentes dentro dessa nossa convivência agora de manhã. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É sempre a grande missão da gente de levar essa realidade, não é? Do amor de Deus, da presença de Deus, da vida de Jesus foi revelando para a gente, da conciliação, do perdão, da misericórdia. Tem várias passagens que eu sempre gosto, né?
de lembrar. Duas delas a gente já pensou, já comentava logo no início, mas uma das que está por trás até do próximo Congresso Eucarístico do Brasil, não é? E também da próxima campanha da fraternidade, quando fala da realidade da pobreza e da necessidade do pão. Tem uma frase de Jesus que a mim sempre é um puxão de orelhas permanente, porque vai dizer, quando os discípulos... E a gente vai fazer como? Nem 200 moedas de prata a gente conseguiria fazer. Jesus continua dizendo, deem vocês mesmos de comer. Eu acho que é o papel, é a missão da gente, né? Quer dizer, quem está na política, do ponto de vista a partir da nossa fé, como o padre Paulo Renato já lembrava, é colocar a realidade daquilo que é o sonho que a igreja vai construindo devagarinho, de paz, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia. E ainda que ela não tenha uma opção partidária, ela tem uma opção pela vida, pela justiça, pelo amor, que é o mais fundamental da nossa vida. E cada um de vocês que é cristão também é a mesma coisa, né? Não é só porque nós somos padres ou bispos ou diáconos que temos essa missão, é porque somos cristãos. É o primeiro sacerdócio da gente pelo batismo que um dia recebemos. Então, a todos um bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença e pela disponibilidade. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Padre Manegão. Um bom dia a todos. Nós estamos encerrando a nossa reunião. E no próximo dia 8 estamos aqui novamente, e agora com já as portas do processo eleitoral, entrando já no processo eleitoral, se Deus quiser, desejando aos nossos parlamentares bom êxito na próxima legislatura. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Padre Paulo Renato. Obrigada, abraço a